Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca. E eu sou o Moisés. Estamos aqui para mais um episódio da série de devocionais sobre educação de filhos, baseado neste livro de David Carroll Sulmerck, 151 reflexões sobre educação de filhos. E você que chegou aqui no canal, peço para você inscreva-se, ative as notificações, compartilhe o nosso conteúdo, envie para seus amigos, comente, dê o seu feedback, diga para nós como está chegando até você, nos dê dicas de repente, né? De coisas que você gostaria de que nós comentássemos aqui, tá bom? Não se esqueça também que estamos nas plataformas de áudio Apple Podcast e também no Spotify. Nos siga em todas as nossas redes sociais e que Deus te abençoe. Vamos lá para o episódio? O episódio hoje é de número 23, com o título Discipular e Disciplinar. O menino Samuel ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, indignos, e não se importavam com o Senhor. 1 Samuel 2, 11 e 12. Então, aqui o autor traz discipular e disciplinar. Os dois, eles têm que estar juntos, andando juntos, né? O discipular significa colocar eles nos caminhos do Senhor. E o disciplinar é fazê-los retornar por caminho quando eles se desviam dele. O discipular é um ensino, você guiá-lo. E o disciplinar é quando há o desvio, é você trazer de novo para a rota de onde você quer que seu filho caminhe. Então, só quero abrir um parênteses aqui de uma coisinha que eu escrevi. Se você discipular sem disciplinar, o que acontece? Transmite uma mensagem enganosa, como se o ensino fosse somente da boca para fora. E se você disciplinar sem discipular, é corrigir o que não foi instruído. Então, isso o que causa? A ira e muitas vezes a rebeldia. Porque você está cobrando da criança uma coisa que você nem ensinou. E muitas vezes, às vezes, uma coisa que você nem faz, você está cobrando da criança. Então, gera isso nela, a rebeldia, a ira. Então, os dois têm que andar junto. A gente tem que instruir e disciplinar. Você dá a instrução, seguiu. Se não seguiu, volta para trás. Filho, não falei? Como é que é? Como é que se faz? Isso é o disciplinar. Como a gente aprendia na faculdade, não há crime sem lei anterior que o defina, né? Então não tem como você cobrar do seu filho uma conduta, cobrar dele um padrão de comportamento, sendo que você ainda não o ensinou para isso, sendo que você ainda não implantou neles, ensinou para eles os princípios, as bases de fé que você acredita, que você deseja que eles sigam. Né? Você vai falar para o seu filho, ele vai dizer, o que meu pai está falando? Isso pode gerar até um sentimento de revolta, um sentimento de ira no coraçãozinho deles. Porque você está cobrando algo, como a Bianca falou, que é bem importante, você não vive. A gente tem falado bastante aqui isso, que o pai e a mãe, muitas vezes não, quase sempre, né? Os filhos os seguem mais pelos exemplos do que pelas palavras. Porque pelas palavras nós nos perdemos, nós falamos coisas que nós não fazemos, nós não vivemos, nós não seguimos, nós não acreditamos. E aí os filhos, peraí, pai está falando isso, mas vive dessa maneira. Pai fala dessa, e a mãe fala dessa maneira, mas não é o que eles seguem, não é o que eles vivem. Então, a diferenciação, a conceituação e a diferenciação aqui de disciplinar e discipular está bem clara. Discipular, você ensinar seu filho, você trazer a ele valores, princípios. Disciplinar é quando seu filho se desviar da rota desses valores e princípios, você trazê-lo de volta para o caminho que você quer que eles sigam. Então, essa é a transmissão da fé. Precisa acontecer um equilíbrio entre o discipular e o disciplinar. A gente tem falado aqui nos episódios sobre essa transmissão e como nós vamos fazê-la, né? Com a palavra de Deus e pegando isso. Você vai guiar as crianças no caminho do Senhor e você vai estar diante delas em todo esse caminho, instruir a criança no caminho. Então, durante este caminho, você vai disciplinar para ver se a criança está fazendo as coisas certas, como o moço falou.
tudo começa pela iniciação de princípios e valores. Se você já começa com isso e você também faz, então aí já vai no caminho certo. Ontem mesmo a mãe foi falar uma coisa né, do meu irmão, porque meu irmão usou muito tempo aparelho, porque ele tinha o dente um pouquinho para frente. Daí ela falou, porque o titio ele era meio dentucinho, que tinha... Né? A mãe nem terminou de falar. Ela falou dentuço, né? Dentucinho. Não, coelhinho. Ela falou assim, coelhinho, dentucinho. Ela nem terminou de falar e o Noah já... Isso pelo telefone e o Noah já falou. Vovó, não pode falar assim das pessoas. É porque a gente tem, né? Falado aqui em casa, a Bianca ensina eles. A Bianca é bem firme com eles. Até tentando evitar uma conduta de bullying. Tentando evitar uma conduta de taxar as pessoas pelas suas condições físicas, a gente é bem rigoroso com isso, principalmente a Bianca no ensino do Noah e da Zoe. Então, eles são ensinados que não devem apontar, não devem julgar as pessoas. E isso você precisa deixar claro na mentalidade dos seus filhos. Você precisa deixar claro para eles que é errado você apontar as pessoas por defeitos físicos, por condição financeira, pelo que elas acreditam. Né? Senão você desenvolve uma criança que debocha, uma criança que pratica o bullying, como a gente conversou num episódio lá no começo. Eu temo muito mais que o Noah faça um bullying um dia do que sofra. Eu acho que vai me doer mais eu saber que o meu filho, com tudo que a gente ensina, ou a minha filha, com tudo que a gente ensina, com tudo que a gente fala, veio a praticar o bullying. Sabe? É uma conduta tão perversa. Até essa semana, não sei, eu te mandei o link, né? No Brasil, uma menina autista sofrendo bullying. Eu acho que ela tinha uns 13 ou 13 anos, já grandinha. E outras meninas grandinhas já também, filmando e agredindo a menina e rindo. Só pelo fato da condição financeira da menina não ter os pais, ser criada por uma vizinha, e da menina ter o autismo. Ela é chocante, o vídeo machuca. Você, quando assiste o vídeo, aquele vídeo te machuca. A maldade, a perversidade das meninas. Então, essa é uma coisa que a Bianca leva muito a sério na criação do Noah e da Zoe. E é muito falado para eles não julgarem. Então, chegou nesse momento, nessa hora, a avó falou um comentário sem qualquer maldade. Ele já entendeu, vovó, não pode falar assim, né? Eu também falei uma coisa, ele assim, mamãe, mas não pode, né? Mas assim, comentando deste, né, assunto do meu irmão. Mas por mais que era um comentário que para nós, entre família, era uma coisa normal, né? Ele... né, já pisou, né, não pode falar isso. Então eu disse, amém, filho, é verdade, é isso mesmo, não vamos mais falar. Então o tio Ed precisou desse aparelho, amém, tá bonito, tá lindo, tá maravilhoso, né, quando ele era criança ele precisava. E ele nos instruiu com o nosso próprio ensinamento, né, porque não adianta realmente a gente dizer e não fazer. Então ali já foi um choque de realidade, mas ao mesmo tempo foi assim... Satisfação, né? Estou fazendo a coisa certa. É sinal que estão aprendendo, estão pegando o ensinamento, está entrando no coração. E é o que a professora fala dele, assim, na escola, como ele tem se portado, né, com os outros colegas e tudo, é satisfatório, né? Eu sei que ele agora acabou de fazer 6 anos, então ainda é muito pequeno, mas a gente fala sempre aqui que é nessa primeira infância, a gente não pode perder essa primeira infância, que agora o Noah já está saindo. Então, até agora ele foi instruído, ele foi ensinado. Agora ele vai começar a colocar em prática e nós, como pais, vamos começar a ver os frutos que a gente colocou no coração dele, a ver aquilo gerando nele, se foram frutos bons ou nem tão bons assim, que é alguma coisa que a gente precisa corrigir. Claro, né, gente, que nunca vai ser sempre 100%. Né? É normal, às vezes, a criança, né, num comportamento difícil, ter um deslize aqui, outro ali, né, ter influência de algum outro aspecto, mas o interessante que a gente quer mostrar aqui é que se nós não fizermos, se nós não formos o exemplo, não adianta nada as nossas palavras, não adianta implantar princípios e valores para o vento, né? Nós temos que começar por nós, não adianta a gente dizer, filho, arruma a cama, uma coisa simples, se a nossa cama não está arrumada, põe a roupa no cesto, se nós mesmos jogamos a roupa fora do cesto. Então, são uma coisa que futuramente, hoje o Noah e a Zoe estão menores, pode ser que eles não percebam, mas daqui a pouco eles vão começar a falar. O Noah já fala.
O Noah já fala. Mas tem situações de eu falar às vezes para ele e ele assim, papai, mas você não tá fazendo. Sabe? Você não tá fazendo. Eu tenho que... filho, pois é. Tal, nessa questão assim, de se alimentar melhor, né? Esses dias eu sei que eu fiz uma comida, tal, né? Muito rápida. E eu disse, ai, filho, ele gostou, né? Que ele tá numa fase se alimentando. O Noah sempre se alimentou bem, mas ele tá numa fase se alimentando bem melhor, que às vezes agora a gente tem que dizer, filho, acho que já comeu bastante. E daí ele falou, né, mamãe, ó, agora ele só come e olha pra mim, mamãe, ó, já faz um joinha, assim, que tá muito bom. E um dia eu fiz ali, né, e faltou a salada, faltou um legume, faltou alguma coisa, né, tava tudo assim, né. Daí ele disse, ai, mamãe, olha, só faltou uma saladinha. Eu digo, ai, meu Deus, é verdade, né, filho? Mamãe tem que preservar mais por isso, mas às vezes é normal com a correria, né? E eu ensinei para eles que uma boa alimentação é com legume, é com vegetal. Na lancheira dele eu mando todo dia fruta, filho, ó, primeiro come a fruta, depois você come as outras coisas. E ele, tipo assim, é super obediente nesse aspecto, assim, não temos o que reclamar, porque ele vê as coisas em prática, ele vê como que eu me alimento, a questão da água, ele vê que eu tomo bastante água. Então, é uma coisa... Agora eu tô querendo implantar o exercício físico mais regular. Mas eu sei que não adianta eu falar para ele se eu não fizer, né? Então, eu digo, ai, gente, o exercício físico é importante, filho. Então, vai ser uma parte que eu vou ter que abrir a minha agenda aí para um exercício físico para também colocar mais em prática. Antes eu ia para academia e até hoje a Zoe fala, ô mamãe, por que você não faz mais exercício? Tipo, ela lembra que eu fazia exercício, que eu ia para academia, que eu fazia mais exercícios em casa, né? E agora com a correria, né? Então, assim, não adianta, gente, não adianta a gente falar para fazer se a gente não fizer. Então, aqui na Bíblia, o autor trouxe, né, 3 pessoas aqui que tiveram uma vida voltada para o Senhor, uma vida de sacerdócio, mas pecaram na transmissão da fé para os seus filhos. Um deles, que a Bíblia já relata ali, foi Eli. Né? Eli, quando Ana entregou Samuel para ele, ele conseguiu instruir Samuel de uma maneira... Isso que eu queria entender, sabia? Na história de Eli. Ele conseguiu fazer Samuel... Um grande sacerdote na Bíblia, e os filhos ele não conseguiu, os próprios filhos ele não conseguiu. E até é sinônimo de, quando a gente fala sobre os filhos de Eli, quando alguém é chamado de filho de Eli, é um sinônimo de algo ruim. Então, ao erro de Eli nesse caso. Ele conseguiu pegar Samuel, que não era seu filho, e transmitir a ele, e não transmitir a seus filhos. Então aqui ele fala aqui, né, que ele suplica como os pais precisam amar a Deus acima de tudo, mas a ponto de nutrir e disciplinar os seus próprios filhos. Então ele falhou nessa promessa, né, de conduzir os filhos ao Senhor, porque chega no final, quando ele já está velho, ele vê aquilo lá, tudo acontecendo, o que os filhos estavam fazendo de mal para o próprio tabernáculo. E creio assim que deve ter sido uma dor imensa no coração dele ver tudo que construiu, a vida que ele teve perante o Senhor, e ver os seus filhos destruindo o seu nome e até mesmo legado, sua geração. Porque a Bíblia refere-se a Eli no final de sua vida como gordo, cego e surdo. Então você imagina, você como pai, ter isso aplicado a você. Vamos tirar do literal, né? Vamos tirar do literal. Você na sua liderança, você na sua paternidade, você ser gordo, cego e surdo, ou seja, nada. Você não é ativo para nada como pai. Eu falo para os pais agora. Você como pai, você como sacerdote da sua casa. Não adianta você ser belo, maravilhoso para os outros, para os filhos dos outros, se na sua casa você é cego, você não vê os erros dos seus filhos, você é surdo para tudo que acontece, você não se move em direção a nada.
você não tem mobilidade, você não tem... você vê as situações, às vezes, desabando ao redor de você e você não age como líder da sua casa, como sacerdote. Não, peraí, meus filhos, essa família tem um pai, essa família tem um líder, nós vamos sair dessa. Não, ao contrário disso, você... a vida, ó céus, é assim mesmo, essa é a vida, que tadinho de mim. Não, você é o líder da casa, você é o sacerdote do seu lar, você é o responsável por conduzir seus filhos aos céus. Está nas suas mãos a responsabilidade. Você, como pai, que seus filhos vejam em você aquele pai que não tem medo de enfrentar as adversidades, que seus filhos olhem para você e digam: eu quero ser como meu pai. Eu quero levantar, quero ir, vou trabalhar, vou fazer, vou sair dessa, vou tirar minha família dessa situação. Ao contrário, muitas vezes você enfia sua família em cada buraco, cada situação, por causa da sua falta de liderança, por causa da sua cegueira. E por você, muitas vezes, ser surdo ou se fazer de surdo ao que falam para você. Dentro da sua casa, é a sua palavra que vale, é você que é o autoritário dentro de casa, você não ouve ninguém. Pare, escute, ouça seus filhos, ouça sua esposa, preste atenção na situação ao redor e conduza a sua família para um lugar melhor, conduza a sua família para um local de prosperidade. Quando eu digo local, não é um local físico, é uma situação, tire ela, está nas suas mãos tirar a sua família daí. Quem sabe você está assistindo agora, você está num momento assim que você não vê, está num poço que você não vê o fundo. Mas cabe a você, como líder, como sacerdote, estabelecer os marcos na sua família e dizer: não, gente, vem cá, vamos conversar, isso daqui não está legal, nós estamos bem, vamos buscar um caminho para nós, como família, sairmos daqui. Porque assim como Eli não foi maravilhoso com Samuel, passou o legado para os seus filhos. A Bíblia relata que os filhos comiam do que era trazido de oferta para o tabernáculo. Enfiavam os garfos e pegavam da carne que estava sendo oferecida, comiam das ofertas que eram trazidas para o tabernáculo. Então, o que faltou ali em Eli? Disciplina, faltou ele disciplinar os filhos, cara. Então, ele instruiu até os filhos no caminho do Senhor, né? Dentro do templo, estavam ali dia e noite, noite e dia, creio eu. Porém, faltou ele dizer, não, exortar. Sim. Não toca aí. Você tá errado, não bota a mão aí. Não põe a mão aí. Não é nosso, né? Não, ele foi deixando, como você falou, né, amor? Cego. Ele foi deixando, se fez de louco, como às vezes a gente diz, né? Se fez de doido, fingiu que não estava vendo e deixou a coisa correr. E faltou-lhe disciplina perante os filhos. E é isso que a gente vem falar hoje. Não adianta a gente discipular sem disciplinar. Aqui, eles trazem, né, que chegou uma época, né, na sua velhice, eu creio também, que ele temia mais os seus filhos do que o Senhor. Então, ele deixava mesmo os filhos fazer tudo. Engraçado que a gente vê isso hoje, não vê? Uma geração de pais que temem os filhos. Ah, porque meu filho vai se magoar, porque meu filho vai ficar triste. Ah, porque meu filho não vai gostar de mim. Nós até conversamos sobre isso. Meu filho não vai gostar de mim se eu exortar ele. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Eu sempre, quando eu vou falar com as crianças alguma coisa, eu digo assim, filho, essa semana até a gente teve o devocional e um dos dias foi sobre obediência. E no devocional falava, né, que quando a gente tem que obedecer os nossos pais. Por quê? Porque eles sabem o que eles estão dizendo e é para o nosso bem. Então, sempre quando eu vou exortar, não faça isso, por que disso, eu nunca falo, não pode, não. É sempre com a explicação. Tanto que às vezes, assim, que é muito rápido, não, filho, não faz isso. Ontem mesmo aconteceu um episódio, disse, filho, assim não. Daí ele olhou, tá, mas... Daí eu tive que parar, eu não queria falar com ele naquele momento, estava fazendo alguma coisa, mas eu tive que voltar, rebobinar a fita, voltar e dizer assim, ó, não quero que faça isso, por isso. Beleza? Você deu as razões, o porquê que você não queria, né? Então ele pegou, absorveu, não ficou me perguntando mais, me questionando mais, porque a partir do momento que eu disse só o não para ele, ele ficou, mais isso, mais aquilo outro. Então não adianta. Isso aí não é princípio
aqui dentro da nossa casa. Isso aí não é o que o Senhor quer para a nossa vida. O Senhor não se agrada de alguns determinados comportamentos que acontecem. Eu não me agrado, seu papai não se agrada. Nós estamos aqui para ser o quê? Imagem e semelhança de Cristo. Olhe para Jesus, veja se Jesus faria isso que você está fazendo. Aqui nos Estados Unidos tem uma expressão que muito comum entre os jovens, entre as famílias, que é What would Jesus do? WWJD. É o que Jesus faria. Uhum. Então, às vezes, quando os americanos aqui, o filho fala alguma coisa ou faz alguma coisa, eles dizem, hey, what would Jesus do? O que Jesus faria? Porque não é uma questão, quem sabe você possa estar assistindo e dizendo assim, Moisés, agora eu vou dar satisfação para o meu filho das coisas. Uhum. Não é uma questão de dar satisfação. O entendimento precisa ser gerado na cabeça do seu filho. O seu filho precisa saber o porquê do não. Porque senão você se torna um déspota, um autoritário dentro de casa. Não, faz isso. Não faz aquilo lá. Mas por quê? Se você gera só uma coisa, se você gera um entendimento, chegará um momento que se tornará parte da criança. Uhum. Aquele princípio se tornará parte da cultura dele, será parte da vida dele, que você não vai mais precisar falar. Uhum. Ele vai ter aquilo como princípio de vida dele. Por mais que ele faça, né? Eu sei que vai chegar um momento, às vezes quando chega na adolescência, eles começam a questionar algumas coisas. Porém, ele vai saber tanto o porquê daquilo, o porquê disso, o porquê não, né? E quando eu falo assim, que Jesus não se agrada, não é no sentido, de, né, dizer para a criança, Jesus fica triste por causa disso, a mamãe fica triste. Eu nem gosto dessa expressão, nem uso. Mas assim, Jesus não se agrada no sentido de dizer, Jesus nunca fez isso. Né? Nós, como discípulos de Jesus, nós não vamos fazer isso, nós não vamos fazer isso porque nós somos discípulos de Jesus, nós somos imagem e semelhança de Deus. A Zoe, essa semana também a gente fazendo o devocional e ela me perguntou, mamãe, você vai me amar mesmo quando eu faço coisa errada? Eu disse, claro, filha, claro que a mamãe vai te amar, só que às vezes a mamãe tem que te instruir e dizer o que é certo, o que é errado. E muitas vezes a mamãe nem precisa falar nada, porque ela é a sincera, né? Quando ela faz uma coisa, ela já vem, já fala. Ai, mamãe, eu fiz isso, mas olha, eu digo, filha, você sabia que você deveria ter feito? Não, e já começou a chorar, já se arrependeu ali na hora, né? Então, eu disse, pois é, filha, agora vai com as consequências, né? Coisas simples, gente, do dia a dia. Por exemplo, né? Eles já são grandinhos. Eu comprei uma bombona de água e a tampa era muito grande. Então eu disse, filha, não mexe aqui porque é pesado, tarará, tarará. Mas o que ela fez? Mexeu no negócio, né? E eu tava lá no banheiro, quando ela veio, ai, mamãe, o meu dedo. Eu digo, onde que você mexeu? Nada. Filha, olha aqui pra mamãe. Você sabe que você tem que falar a verdade, né? Aconteceu alguma coisa? Como assim você machucou o dedo e você não sabe onde você machucou o dedo? É que eu fiz uma coisa que não era para fazer. Então, assim, coisas simples dele. Ela foi mexer, né, justamente onde eu tinha dito que não, e acabou prendendo o dedo na tampa da garrafa e machucou. Digo, filha, a mamãe te perdoa, claro, só que você foi desobediente e você agora tá com a consequência de um ato que você fez. O que aconteceu? Você machucou o seu dedo. Então, foi uma consequência da sua desobediência. Então, às vezes, coisas simples. Eu sei que conforme as fases vão passando, as crianças vão crescendo, não vai ser mais uma bombona de água que ele tampa, né, o dedinho. Vai escalonando. As coisas vão escalonando. Então, a gente precisa, né, também crescer com eles. Esses dias eu ainda estava conversando com o Mozo e a gente estava falando como é difícil a gente ver os nossos filhos crescerem. Por quê? Porque a gente está acostumado a tratar eles de um jeito e eu vejo às vezes fotos ou vídeos do Noah e da Zoe pequenos, para mim, eles ainda são aqueles bebês. O que é engraçado é que assim, a maternidade, a paternidade é algo, crescer um ser humano é algo incrível. Quando você pensa que deu tudo certo, eles têm um pico de crescimento e tudo que você ensinou, você tem que recomeçar tudo de novo.
Né? Você diz, olha, isso, pronto, ele se adequou, ele tá aqui, aí ele tem um pico de crescimento, ele evolui para um novo ciclo. E aí são novos ciclos, novos desafios, novas perguntas. A criança é bebê de colo, você tá ali, você tá cuidando, amamentando, cuida para não se afogar, começa a engatinhar, você já tem que cobrir as tomadas, já tem que mexer na casa, tirar os móveis, colocar coisas de valor ou de que possam causar perigo mais alto. Aí eles começam a andar, daí você tem que ver se as estantes estão presas porque eles vão se pendurar. Tem que ver se as portas trancam, botar tranca. Então, cada fase é algo diferente. E a nós, como pais, a gente presta tanta atenção como pais, muitas vezes no cuidado dos filhos para que não haja um físico, não haja um dano físico, verdade. Não se machuque. E muitas vezes a gente negligencia a parte espiritual da criança. Né? Nós, como cristãos, como seguidores de Jesus, como seguidores da Bíblia, a gente muitas vezes espera, vou esperar eles estarem um pouquinho maior para começar a ensinar. Né? Ou então, quando eles crescem, quando eles se tornam adolescentes, a gente acaba, não digo medo, mas assim, eu não quero confrontar, não quero gerar conflito. Os conflitos às vezes são necessários. Confronto às vezes é necessário. O que você fez foi errado. Tá aqui, ó, aí que tá. Se você é um pai que não tem uma cultura de ler a Bíblia, se você não tem um conhecimento da palavra do Senhor, fica difícil para você confrontar o seu filho na questão dos princípios. Então, todo ensinamento bíblico começa por você, pai e mãe. Todo ensinamento bíblico que você quer passar para o seu filho começa por você, tem que começar por você. Você tem que ler, você tem que ter uma vida de oração. É isso que o pastor Benhur tem buscado lá na igreja todo domingo falado. As pessoas precisam desenvolver uma cultura, precisa ser algo natural da vida da pessoa. Ler a Bíblia, orar, buscar a Deus. Sabe, você só ouve música porcariada aí, torta direita dentro do seu carro. Seu filho entra no seu carro, só tem porcaria de música. É porque não sei o que lá me enganou, me deixou, porque eu vou pro bar, porque eu vou beber, tchê, essas coisas que a gente vê. Nós estamos muito velhos já com não é questão de velho. É uma realidade, a gente tira pelas nossas crianças. Eu tô dizendo, a gente não sabe nem mais qual é a música do momento. Mas há uma cultura, assim, né? Da sofrência, digamos assim. E nós, como cristãos, não estou dizendo para você, não, é proibido ouvir. Não estou sendo legalista aqui. O que eu estou querendo trazer é esse entendimento para você. Se você tem essa cultura de ouvir isso, de ter isso na sua prática diária, inclusive na presença dos seus filhos, não espere deles que eles vão crescer e vão ser diferentes. Então, o Noah e a Zoe. Noah e a Zoe entram no carro. A Zoe já pede. A Zoe é apaixonada por aquela canção que tem a versão de rock só dela. Pra te encontrar. Não. Ousado Amor. A Zoe entra no carro, ela já pede essa música. Às vezes tem hinos que cantam lá na igreja, que eu até não sei decor, e a gente bota ali, toca no carro, ela canta. Aí eu olho, como é que essa menina sabe essa música? Aí eu vou saber o que é. A Bianca ouve o dia inteiro música com eles. Sabe, os hinos ali, tá sempre colocando, incutindo no coração deles. Então não adianta, começa por nós, começa como pais. Lá na frente, quando você, de repente, acontecer algo, vai dizer, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Você negligenciou no período, nos princípios, lá embaixo. Entendeu? Quando a base da pirâmide da criação dos seus filhos, você negligenciou essa parte, primeiro porque eles eram pequeninos demais, ou porque depois, na adolescência, porque você não queria confrontá-los. E aí crescem adultos permissivos, adultos sem limites, sem valores, achando que podem fazer tudo. O Noah agora está com uma fala. E a doutora Verbene até falou no Spa da Alma agora. Não é justo. Tudo para ele não é justo. Filho, tal coisa. Não é justo. Deus, a gente ri, eu digo, meu Deus, até ontem fazia tudo certo. Agora tudo não é justo. Como assim? Só que ele chega até o momento, ele fica até chateado. Só que não. Ai, gente, não é porque é meu filho, mas no geral ele é muito bonzinho, assim. Então, quando ele veio com esse negócio agora de não é justo, eu digo,
Meu Deus, onde que você está aprendendo isso de não é justo? Filho, tudo é justo, o Senhor é justiça. O Senhor é amor, o Senhor é justiça, Ele está conosco em todo momento. Daí ele já começa a rir porque já me dá uma graça, né? Porque não é justo. Ontem mesmo ele chegou da escola, eu disse, vamos fazer um negócio aqui, ninguém liga a televisão. A mamãe quer fazer uma coisa diferente, veio esse craft aqui, nem vamos ligar a TV. Daí um momento que eu tava ali com a Zoe intertida, ele foi lá e ligou. Daí eu só olhei assim pra ele, né? Pela porta, eu digo, filho, era pra ligar a televisão? Ah, esqueci. Não é justo. Eu digo, o que não é justo? E desligou e veio. Tipo assim, só pra dizer o não é justo, né? Eu digo, não, gente, essas crianças é muito engraçado. São termos que eles vão aprendendo. O Noah tá com essa do não é justo, e a Zoe é... Papai, eu tô tão orgulhosa. Eu tô tão orgulhosa. Mas ela não, orgulhosa acho que ela não sabe o que é. Acho que ela não Mas sabe eu já tentei explicar, filho. Tô tão orgulhosa que isso vai acontecer. Digo, tá, filha, mas isso... Tipo, eles foram dormir na casa da mãe, né? Tipo, tô orgulhosa que eu vou dormir na casa do vovô. Não é orgulhosa, ela não sabe filha. O significado mais... Orgulhosa e tal, né? Tenta explicar. Tudo, filha, nós vamos sair... Ai, papai, eu tô tão orgulhosa de você. E o Noah agora com essa do não é justo. Não é justo. Ele deve ter ouvido na escola, deve ter visto na televisão. Hoje nós estamos falando bastante deles, né? Porque fazia dia que a gente não falava. Então tem muita coisa para falar. Mas desculpem meus filhos. Mas, gente, o moço estava falando e eu estava rindo aqui por dentro. Eu sou obrigada a falar. Que a Zoe pede para Alexa colocar as músicas, né? A Alexa põe 3 palavrinhas, só que tudo em inglês. Ela pede em inglês. E esses dias ela falou e não falou muito bem. Só sei que estava tocando a Adele. Só que uma música bem, né? Não sei o quê. Só que eu nem ouvi que a Alexa estava baixinha. Eu estava fazendo as minhas coisas. No que eu voltei, tava ela com a mão no coração, assim, ó. E a Adele pautorando. Adorando, né, o Senhor. Eu digo, meu Deus, eu nem vou falar nada, né? Porque ela não entende, a cabecinha dela tá louvando a Deus, né? Então, o pensamento dela tá no Senhor, né? A intenção do coração. Aí, beleza, daí depois eu digo, ai, filha, agora? Daí deu, porque ela não fica uma música inteira ali ainda, né? Ela é serelepe. Eu digo, ai, filha, agora então vamos trocar essa música, vamos colocar outra. A mãe põe o Spotify do celular, que daí é mais fácil, né? Eu já escolho ali as músicas. Mas, assim, ainda estava comentando com o moço, agora tudo que é música, ela quer louvar a Deus com a dança, e ela faz assim, e ela adora, e ela faz o rosto, a expressão facial, né, de adoração. E eu não sou do Ministério da Dança. É neta, né? De tia Jo, quem conhece a tia Jo sabe. E na nossa época, a dança era um pouquinho diferente, né? Não é essa adoração que hoje em dia, né, a gente tá fazendo, que é lindo também, claro. Mas assim, não é uma coisa, é um estilo dela de adorar. Uhum. Então, filho, é um espontâneo dela. Quando ela ouve a música, quando ela sente aquilo, a primeira coisa que ela quer é se movimentar. O corpo dela também quer adorar. Né? Então, às vezes ela canta, às vezes ela quer adorar com o corpo, e eu não limito, eu digo, é isso mesmo, filha, a mamãe já vou aí com ela, ajudo, vou, mamãe, vamos fazer isso juntos, vamos fazer aquilo, papai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, a gente tem que estar envolvido e ter interesse nas coisas que eles querem fazer. E se eles estão fazendo alguma coisa para Deus, né, adorando de alguma forma, às vezes ela vem com um versículo, mamãe, do nada, às vezes ela vem, mamãe, esse versículo, onde é que tá mesmo? Daí eu paro, gente, tudo que eu tô fazendo. Pode ser a coisa mais importante. Eu paro, eu vou, se eu não tô com a Bíblia ali na hora na mão, mas eu vou no Google, pego, depois eu peço, filha, pega lá a sua Bíblia que nós vamos marcar. Então, tipo assim, tudo. Eu incentivo eles nesse lado, né? De qualquer coisa. Ai, mamãe, quero ouvir agora essa música. Ok, vamos esperar acabar essa, mãe já coloca essa para você. Tudo que é de Deus, a gente tem que incentivar. A gente tem que, nossa, que legal, filha, olha como Deus agrada da gente, como nós somos, né, sendo discípulos bondosos, né? Se uma criança cai, ela já vai lá com a mãozinha, até eu, às vezes, me machuco, mamãe, você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Né? Desde pequenininha, né? Então, tudo assim... Até você dá uma coisa para ela já diz, eu tenho que levar uma pro maninho também. Muito obrigada, né, tudo. Então, gerar isso nele, os valores normais. Então, não tenha medo, às vezes, de se ele não pediu, por favor,
Se a criança não falou obrigada, volta para trás. Como é que fala? Por favor, obrigado. Gente, a gente precisa ser intencional nessas coisas. Não é simplesmente, tá bom, uma vez deixa. Não falou por favor e não falou obrigada. Volta, né? Você precisa falar, você precisa dizer. As pessoas não estão aqui para, né, para te servir de uma maneira ruim, né? Estão aqui para te servir de uma maneira boa, né? Então, por favor, obrigada. As palavrinhas mágicas, com licença, não é ir passando e correndo, não é porque você está correndo, que você está brincando, que você pode ir empurrando as pessoas. Tem experiência com crianças que a gente lida às vezes e que não existe essa cultura do por favor e obrigado. A gente sabe que isso vem de casa. Uhum. A criança está ali, está no meio de outras crianças, a criança está brincando com um negócio, ele simplesmente chega e pega da mão. Uhum. Simplesmente chega e pega da mão, simplesmente toma, é meu. Isso é meu, não, e não deixa... Às vezes a gente sabe que até o momento é coisa de criança, que é brinquedo de criança, é a coisa mais preciosa que tem para criança. Só que volta tudo, rebobina, como é que fala? Não puxa da mão. Então, a instrução é todo dia, 24 horas, você não tem que dizer escovar o dente, tomar banho, tudo. A disciplina também é isso, é 24 horas. Não é porque fez uma coisa vai deixar passar, né? Mas... andando aqui no nosso texto. Fechando o parênteses. Vamos lá para Samuel. Infelizmente, com Samuel, aconteceu bem parecido com Eli. Né? E eu estava lendo, né, a passagem e o moço até chegou na hora que eu estava lendo. Eu digo, nossa, que triste. Uhum. Que triste. Samuel também doou sua vida para o Senhor. Quando chegou na época dele de passar, os filhos deles foram juízes. E chegou os anciãos lá para ele e disse, nós não queremos seus filhos. Já pensou para um pai ouvir isso? Seus filhos estão sendo maus, né? Não servem para seguir o seu legado. Não servem. E para onde que Samuel foi? Foi orar. Senhor, o teu povo clama por um rei. O que eu faço, Senhor? Eles não querem a minha geração. Samuel, mesmo se sentindo ofendido com aquilo que aconteceu, claro, imagina, os teus filhos não vão passar o teu legado, né? Samuel foi o último juiz da Bíblia, depois já começou a geração de reis. Então, mas mesmo assim ele se prostrou no Senhor, ele disse, Senhor, o povo não quer mais os meus filhos, o povo não quer mais a mim, não é o Senhor que o povo está rejeitando. Ele falou com essas palavras, não é o Senhor, é a minha geração que o povo está rejeitando. Então, o que o Senhor quer que eu faça? Daí Deus instruiu ele, fale isso. Se eu colocar um rei, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E o povo, tudo bem. Assim escolheu um rei. Tudo bem. Nós queremos ainda um rei. E foi o rei Saul. Então, você olha na Bíblia... Esses dias, até no devocional, eu comentei, eu acho que no último devocional, a gente falou um pouquinho disso. Quando você olha a Bíblia, você vê lições, você vê histórias de tudo quanto é tipo. Uhum. Deus podia muito bem, né, ter tirado as coisas ruins, as instruções ruins. Vamos deixar na Bíblia só coisa boa. Mas não. Ele, na sua infinita sabedoria, ele sabia que nós precisávamos disso. Que nós precisávamos de pessoas reais, de pessoas que serviam a Deus em intensidade, mas aconteceram coisas ruins também. Né? Na sua família, às vezes não deu certo. E nós não estamos aqui dizendo que tudo que a gente faz assim com Noah, com a Zoe, né, vai dar certo, dá certo. Não é isso. A gente está fazendo o nosso melhor, mas a gente sabe que vai chegar um momento, e assim como vocês também, que eles vão decidir pela vida deles. E isso ontem até a gente estava conversando sobre isso. E é um dos temores do meu coração. Eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho uma paz de que estamos fazendo o que tem que ser feito, eu também tenho um temor de que se eles irão seguir em face a tudo que a gente tem visto na geração de hoje em dia, né, de tudo que vem acontecendo. Se eles irão seguir esses valores, se eles irão levar, prosseguir, passar para seus filhos esses valores. Então, não é que nós estamos sendo perfeitos, não é que nós seremos perfeitos, é que nós não estamos sendo negligentes.
Ponto. Vai chegar um momento que o Noah e a Zoe vão ter idade suficiente para decidir o que eles querem. E quando eles tiverem a família deles, a decisão é deles. Vai ser deles. Mas a nossa parte, nós queremos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, nós fizemos o melhor com a herança que Tu nos deu. Nós não negligenciamos o que Tu nos entregou. Nós não fomos um servo ruim. Nós não pegamos o que Tu nos deu e enterramos. Não, está aqui. E que prazer, né? A gente olha a famílias, como até a pastora Viviane foi uma das entrevistadas, né, que vai ao ar do Mães Exaustas, e ela fala lá, e você vê que ela tem 2 filhos, os 2 filhos servem, já são adolescentes, e servem com prazer na igreja, estão lá, então você vê que os valores estão sendo, que não há prazer maior para um seguidor de Jesus ver seus filhos sendo seguidores de Jesus também, colocando em prática, estando imersos nesse mundo, com tudo que a gente vê de ruim, de podre, de ataque que tem sido feito, e mesmo assim os filhos conseguem se manter firmes, caminhar como em meio a um lamaçal, mas desviando-se do mal. E mesmo com tudo isso, eu perguntei para ela: daí, Vivi, tu se sente lavada, com as mãos lavadas, fiz a minha parte? Não. Esse que precisa ser o sentimento, que você está sempre faltando algo, né? Todos os dias eu estou fazendo, eu estou repetindo, e ela falou, até mesmo quando a minha filha casar, ela ainda vai eu vou estar lá. E a gente vê isso na Bíblia, né? Até mesmo quando a minha filha casar, aqui os filhos de Eli já eram grandes, já eram homens formados, provavelmente com as suas famílias, né? Você olha aqui para os filhos de Samuel, também a mesma coisa. E quando a gente vê episódios atrás, quando a gente falou de Josué, eu creio que na época, quando ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que ele não foi perguntar para ninguém, os filhos deles também já poderiam, né, ser grandes, já tinham suas famílias, já tinham... Mas ele não chamou para si a responsabilidade. Então, mesmo os filhos maiores, o nosso dever como pai sempre vai ser instruir. Só que eles vão ter as decisões deles. Eles vão ser pais de famílias, não é que a gente vai ter que né, meter o bedelho lá na vida deles. Mas eles vão ser pais de famílias. E hoje, quando eu olho para o Noah e olho para as filosofias e ideologias que o mundo está colocando hoje, principalmente com relação ao homem, a figura masculina de dentro de casa, eu digo: Senhor, me ajuda o meu esposo, para que a gente possa instruir o Noah a ser um homem, um sacerdote do lar dele, a tomar decisões difíceis. Porque esses dias a gente estava falando, vai ser, gente, para a igreja, vai ser cada dia mais complicado como o mundo está hoje. Então você começa a ver, né? Hoje a gente já está pegando uma coisinha que já respingou na época da que a gente tinha na escola. E hoje está respingando e está maior. Imagina quando os nossos filhos tiverem as suas famílias, tiverem os seus filhos para criar. Então tudo vai aumentando. Então, e é cumprimento bíblico, né? A gente está aqui, está falando para você fazer, instruir, mas tenha sempre isso em mente: é cumprimento bíblico, é cumprimento do Apocalipse, é cumprimento da volta do Senhor. Cristo vai voltar, Cristo vai vir. Tenha isso como uma verdade, acredite nisso. Esse é o nosso alvo como cristão. Se não ser quando ele vir, subirmos com ele, mas no momento em que o Senhor decidir te recolher, você se encontrar com ele nos céus e instruir seus filhos para que eles também tenham essa visão. Porque, como a Bianca disse, está cada vez mais forte, a cada geração é pior. E o ataque, ele é perverso, ele traz para o lado da ridicularização. Ele bate justamente na necessidade de aceitação que nós temos. Nós, como seres humanos, temos essa necessidade de ser aceito pelos amigos, ser aceito pela família, ser aceito no convívio social. E aí eles estão dividindo em grupos, em camadas, e afetam isso. Se você discorda daquilo, se você tenta dizer que não acredita, que não é baseado nisso que você acredita, você é taxado como um radical, você é ridicularizado.
Então, se seu filho e a sua filha não tiver essa base bem firme, vai acontecer o quê? Para eles não serem ridicularizados, para eles serem aceitos, eles vão abraçar essas ideologias. Uhum. Essa semana eu estava ouvindo uma entrevista do Reinaldo Giannichini. E eles estavam... Gente, você olha a fala, quem vê de fora, a fala é linda. Amor. O jeito que ele fala, o jeito que ele conduz as palavras, é linda. Só que não é nada do que a gente acredita. Baseado na nossa fé, né? Então, hoje os adolescentes, né, hoje os jovens, sem base nenhuma, estão ouvindo essas pessoas. Quem está na mídia? Né, o Reinaldo Giannichini, um cara top aí das galáxias, né, ator. Então ele estava falando isso. Porque quando a gente está nas nossas casas e os pais nos ensinam valores, é aquilo que a gente acredita. Mas quando a gente vai para a rua e é só nós, daí a gente vai se descobrindo de outras formas. Ou seja, aquilo que os pais dele ensinou, amém, eles fizeram o que eles sabiam, mas não é assim o certo. Então, é isso que às vezes uma fala tão linda, uma fala que falava tanto de amor, uma fala que falava tanto de você saber, se descobrir, mas ao mesmo tempo ele estava falando assim, meus pais não souberam nem me ensinar, eu me descobri. Eu estava ali, né? Então, essa questão da identidade tem que estar escancarada para os nossos filhos. Você é filho amado de Deus. Você precisa declarar isso. Foi Deus quem te criou. Se toda a forma do teu corpo, da ponta do seu cabelo até os pés, o Senhor te criou. É isso aí, minha gente. Lembrando sempre, ensina o menino, né? Ensina a criança no caminho. É você caminhando junto. É você de mão dada com seu filho, com a sua filha, você levando ele, conduzindo eles aos céus. Não há mais espaço para negligência. Não há mais. Como dizem Provérbios, criando na admoestação e na disciplina do Senhor. E é esse o nosso episódio. Discipular e disciplinar. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua vida. E que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. E até a próxima.